Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vou tratar aqui de algo bem simples que deveríamos aprender no ensino fundamental. Porém, infelizmente, nós não temos esse conhecimento de base. Entendo ainda que não só isso, mas muitas coisas, principalmente a Constituição, deveríamos aprender muitas coisas ali no ensino fundamental. Inclusive o que? A formação da política brasileira, o que é um congresso, qual que é a função de um parlamentar, qual que é a função do presidente, função de um juiz, o que seria isso? Então, é interessante que nós tenhamos um conhecimento mais amplo, não é trazer questões técnicas, falar uma linguagem técnica que não é o objetivo desse canal, pelo menos com esses vídeos. A questão traz, deveríamos ter algumas informações na base, na escola, mas interessante que nossos governantes não acham que isso seja bom para o conhecimento da população, né? Então, assim, isso é um absurdo. Deveríamos ter, sim, esses conhecimentos básicos. Mas vamos lá. Hoje, falando aqui de algo bem simples, o que seria o quê? No nosso ordenamento jurídico, isso se aplica a todo mundo, tá? Mas vamos aí trazer a nossa realidade, né? Especificamente aqui para o Brasil. Nós temos direitos, temos normas e leis sobre direitos, quais são os nossos direitos, e temos ainda normas, leis de como obter esses direitos. Que seriam o quê? Os procedimentos. Ou seja, é importante que você entenda que nós temos, por exemplo, o Código Civil, e o Código de Processo Civil. O que seria isso? O Código Civil ele vai falar de situações aí, situações contratuais, situações que versam sobre os bens imóveis. Então, qual que é o direito? Olha, por exemplo, para você fazer um registro, para você ter uma propriedade, qual que seriam os requisitos? Está lá no Código Civil. Agora, digamos que você tem. Tem ainda, fala assim, no Código Civil, fala que os direitos que você tem como proprietário desse imóvel. Né? Quais são os seus direitos de propriedade? O que você faz? Uso, usar, dispor, gozar do bem. Então, assim, colher os frutos do bem, isso são direitos que vai longe, né? Os direitos sobre o bem imóvel. Mas digamos ainda que alguém invada a sua propriedade. Tá? Então, daí falar que você tem garantia da propriedade e tudo mais. Agora, se alguém invadir a sua propriedade, você tem direito sobre ela. Mas como que eu vou fazer isso? Daí, o procedimento para isso vai estar no Código de Processo Civil, ou ainda no Código de Processo Penal, que nós temos também, dependendo do caso aí que for. Mas basicamente, nós temos, então, um código que ele fala sobre os direitos e o outro que ele fala os procedimentos para obter aquele direito, ou ainda para garantir aquele direito. Bom? Então, nós temos aqui no Brasil Código Civil e Código de Processo Civil. Um fala sobre os direitos, o outro como obter o direito. Ainda temos o Código Penal e o Código de Processo Penal. Um fala sobre quais são as penas, né? O Código Penal fala quais são as penas. Olha, se você fizer tal ato, você pode ter determinada pena e dispõe sobre outras, tantas aí questões importantes aí sobre o direito penal. Mas agora, o procedimento, olha, a pessoa cometeu um crime. Como que ele vai ser julgado? Como que ele vai é, sofrer a pena? Como que vai ser esse procedimento? Está no Código de Processo Penal. E ainda temos ainda, no código, nas questões penais, temos ainda o Código de Execução, o código não, a lei, desculpa, o código não, a lei de execução penal, que é depois que você passou pelo procedimento, olha, tem a pena, nós temos a lei de execução. Como que vai ser executada essa pena? Então, são procedimentos também, tá? Ah, temos ainda o código, vamos lá,
Código de Trânsito, ele versa lá quais são os direitos, os deveres para com o trânsito. Mas se você. Daí ele tem até alguns procedimentos também ali em si, mas de qualquer forma, se tem algum crime ali, você vai ser processado esse crime com o Código de Processo Penal. Tá bom? Ainda temos a CLT, por exemplo, ela versa sobre os direitos trabalhistas. Agora, é claro que o direito trabalhista, ele tem uma divisão, digamos assim, do direito, uma divisão especial no direito. Ele tem o código, ele tem a lei trabalhista, a CLT, e também tem procedimentos ali. Bom, agora, tem um procedimento que não é previsto, não tem uma previsão ali na CLT. Vai tudo para o Código Civil. Tá bom? Então, é claro que tem muita interação entre os códigos, alguma coisa, por exemplo, no Código Penal, algumas situações ali que não tem no Código Penal, a gente busca no Código Civil, mas, basicamente, no direito brasileiro, entendo todo mundo, mas vamos trazer aqui para nós, o direito brasileiro, nós temos divisões ainda do direito. Um advogado, por exemplo, uma pessoa se forma como bacharel, daí ele passa na prova da OAB, ele vai exercer advocacia. Ele pode atuar em qualquer área do direito. Porém, existem divisões aí, direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito previdenciário, e entre outras, que são, assim, digamos, que exigem uma especialidade muito grande para você atuar em cada nicho do direito, digamos assim, em cada área do direito, em cada parte do direito. Tá? Agora, o advogado, ele pode atuar em qualquer área? Pode. Aqui no Brasil, pode atuar em qualquer área. Tem alguns países que você tem que atuar em área específica, escolhida lá, quando você faz a prova, quando a formação. Agora, no Brasil, não. Você pode atuar em qualquer área. Tá bom? Mas nós temos aí ciências, digamos assim, né? Não vou falar ciência, mas temos áreas específicas do direito. Então, quando você for ter uma causa aí trabalhista, procure um especialista em trabalhista. Quando você tiver uma demanda, por exemplo, direito, algo que versa assim, sobre imobiliário, direito imobiliário, procure alguém especialista em direito imobiliário. Robson, como que eu vou saber? Basicamente, porque às vezes o leigo ele nem consegue entender qual que é o direito. O que é o direito de família, o que é o direito imobiliário, né? Mas procure, converse com o advogado da sua causa e pergunta para ele, você viu, essa causa qual que é? Isso aqui qual que é essa área do direito? Aí ele vai falar para você, não, isso aí é a área de família. Aí você pergunta para ele, você é especialista na área de família? Aí ele vai falar se é ou não é, tá bom? Mas procure, é uma dica, né? Uma dica para o leigo aí, conseguir entender qual que é a área do seu problema, tá bom? Mas é isso, acabei estendendo até um pouco, mas o importante é que vocês saibam que existe a parte das normas que falam do direito, que tem os procedimentos, e cada área tem sua área específica. Cada área do direito, cada matéria do direito é um mundo assim diferente. Você pega o direito previdenciário e o direito penal, que é o direito criminal, lá que nós falamos de crimes, né? É totalmente diferente. Tá? Você pega o direito trabalhista, tem uma dinâmica totalmente diferente de um procedimento do direito de família, por exemplo. O que seria direito de família? Inventário, ação de alimentos, isso aí é direito de família. Tá bom? Se quiser saber mais, acompanhe aqui o canal. Tá bom?